Você conhece a lenda das pedras que choram em Ouro Preto? A história começa no coração das Minas Gerais, onde as ladeiras de paralelepípedos guardam segredos mais profundos do que as antigas galerias de extração de ouro, e dizem que em certas noites de neblina densa o silêncio da madrugada é rompido por um som que não pertence ao mundo dos vivos. Não é o vento soprando entre as torres das igrejas barrocas, nem o estalo natural da pedra esfriando após um dia de sol forte, mas um lamento abafado e úmido, como se as próprias fundações da cidade estivessem sofrendo por um erro histórico que o tempo não foi capaz de apagar. Os antigos contam que esse fenômeno sobrenatural ocorre apenas nos arredores das ruínas onde os inconfidentes se reuniam em segredo, revelando através de lágrimas de orvalho escuro locais exatos onde os restos mortais daqueles que foram esquecidos pela história oficial ainda clamam por um enterro digno em solo sagrado. Heitor era um historiador cético que não acreditava em assombrações, mas sentia um fascínio quase obsessivo pela inconfidência, dedicando anos de sua vida a mapear o destino de cada membro do movimento que não teve a sorte de ser transformado em mártir como Tiradentes. Ele havia chegado a Ouro Preto em um final de tarde cinzento, quando as nuvens baixas pareciam engolir os picos da Serra do Espinhaço, trazendo consigo aquele cheiro de terra molhada e mofo que impregna as casas coloniais. Hospedado em uma pensão que outrora servira de senzala, Heitor ouviu da dona da casa, uma senhora de mãos calejadas pelo trabalho e olhos carregados de sabedoria popular, que ele não deveria sair após as badaladas da meia-noite na igreja de São Francisco de Assis, pois as pedras estariam inquietas naquela semana de Quaresma. Ele apenas sorriu, agradeceu o café com pão de queijo e subiu para seu quarto, organizando os mapas que indicavam um suposto cemitério clandestino usado pela coroa portuguesa para esconder os corpos de conspiradores menores. Ao dar meia-noite, o som de um sino distante ecoou pelo vale, e Heitor, movido por uma curiosidade que superava qualquer prudência, pegou sua lanterna e saiu pelas ruas desertas onde a iluminação amarelada dos postes criava sombras alongadas e distorcidas contra as paredes brancas. Ele caminhava em direção ao bairro de Santa Efigênia, seguindo uma coordenada que encontrara em um diário codificado de um antigo escrivão do Império. Quando percebeu que o som de seus próprios passos parecia ser acompanhado por um eco rítmico, um pingar constante que não vinha do céu, pois a noite estava seca. Ele parou diante de um muro de pedra seca, uma construção centenária que sustentava uma encosta íngreme, e notou que a superfície das pedras estava brilhando intensamente, cobertas por uma substância líquida que escorria lentamente, formando poças pequenas no chão, que refletiam a luz da lua de maneira estranha. Ao aproximar a mão de uma das pedras, Heitor sentiu um frio gélido que parecia atravessar seus ossos. E o som que antes era apenas um pingar transformou-se em um sussurro coletivo, uma mistura de nomes e datas que pareciam flutuar no ar, carregado de eletricidade. Ele viu, com horror e fascínio, que o líquido não era água comum, mas uma substância densa, ligeiramente avermelhada, que brotava dos poros da rocha como se a pedra estivesse sangrando por feridas invisíveis. Nós estamos aqui, uma voz rouca pareceu emergir da própria estrutura do muro, e o historiador, paralisado, viu a imagem de um homem com trajes do século XVIII se materializar brevemente na neblina, apontando para a base da construção antes de se desmanchar como fumaça ao vento. O coração de Heitor batia tão forte que ele podia senti-lo na garganta. Mas um instinto de pesquisador o impeliu a ajorrar-se e começar a remover a terra fofa que se acumulava entre as pedras da fundação. Conforme cavava com as próprias mãos, as pedras ao redor começaram a vibrar, e o choro, agora audível e desesperador, preencheu o ambiente, abafando os sons naturais da noite mineira. Ele encontrou primeiro uma fivela de prata envelhecida, depois um fragmento de osso amarelado, e finalmente um crânio, que trazia a marca inconfundível de uma execução violenta, confirmando que aquele não era um local de descarte comum, mas o repouso final de alguém que lutara pela liberdade. No momento em que Heitor tocou o crânio, uma visão avassaladora o atingiu. Ele viu o medo nos olhos dos homens presos, o som das correntes sendo arrastadas, e a pá de terra cobrindo a esperança de uma nação. Tudo isso enquanto as pedras testemunhavam a injustiça em silêncio, guardando aquela dor por séculos, até que alguém estivesse disposto a ouvir seu lamento. De repente, o fenômeno cessou, o choro parou bruscamente, as pedras secaram instantaneamente,
e o silêncio absoluto retornou a Ouro Preto, deixando apenas Heitor sozinho na escuridão, com suas descobertas macabras. Ele tentou relatar o ocorrido às autoridades no dia seguinte, mas ao retornar ao local com a polícia e arqueólogos, as marcas de sangue e as pedras úmidas haviam desaparecido, e o buraco que ele cavara estava preenchido por uma terra tão compacta que parecia nunca ter sido tocada. Os moradores locais apenas cruzavam o peito quando ele passava, sussurrando que as pedras só choram para quem tem o dom de ouvir a verdade, e que o segredo dos Inconfidentes continuaria protegido pelo sobrenatural até que o último deles fosse devidamente honrado. Heitor deixou a cidade dias depois, mas pelo resto de sua vida, sempre que ouvia o som de gotas caindo em solo de pedra, ele sentia o arrepio de quem sabe que a história não está apenas nos livros, mas viva e sofrendo sob os nossos pés.